Olá, começa agora o Boletim do Clima do Portal Destaque Rural. Eu recebo a meteorologista do Instituto Rio-Grandense do Arroz, o IRGA, a Jossana Cera, para comentar sobre as últimas condições climáticas no Rio Grande do Sul e também a previsão para os próximos dias. Jossana, seja muito bem-vinda, muito obrigada por mais essa participação no Boletim do Clima. Certo, obrigada, uma boa tarde. Então, Jossana, vamos começar justamente por isso. O que nós tivemos, o que foi observado no clima na última semana aqui no Rio Grande do Sul? Sim, então a gente teve mais uma semana de tempo bastante fechado, né, no estado, com chuvas, né, registro de chuvas, e aí fez com que, né, a colheita aí, tanto do arroz quanto da soja, andasse de uma forma mais lenta, né, de novo, muitas pessoas esperando essas duas culturas, né, secarem um pouquinho para conseguir colher. A gente sabe que a soja precisaria aí de uns dias, né, de tempo seco para conseguir colher, ela ficar úmida, né? E isso a gente não vem observando, né? São muitos poucos dias de tempo seco e quando tem tempo seco, às vezes é nublado, né? Então tá difícil de ver o sol aqui no Rio Grande do Sul, né? Realmente se tornou um evento raro, né, que a gente precisa aproveitar ao máximo, tanto os produtores rurais para a colheita, quanto o pessoal atingido para realizar também a limpeza das casas, dos estabelecimentos que foram atingidos pelas chuvas. Então, Jossana, nós temos previsões preocupantes para os próximos dias aqui no Rio Grande do Sul. Isso? Sim, isso. A gente tem previsão de chuva, então, para os próximos... Na verdade, hoje, né, a gente já tem áreas de instabilidade atuando no Rio Grande do Sul, principalmente na Campanha, fronteira oeste, e agora mais na Zona Sul. E amanhã, na verdade, essa frente fria ela se organiza e vai ainda impactar essa metade sul do estado, né? Mas principalmente a Zona Sul, ela deve ter chuva mais intensa na Zona Sul e na Campanha. Parte norte do estado, tempo fechado, mas em princípio ainda sem chuva, ou pelo menos durante boa parte da quarta-feira. E aí na quinta-feira, aí sim essa frente fria avança. Em princípio ela deve provocar chuva forte, né? Num primeiro momento na fronteira oeste, na Campanha e na Zona Sul, e áreas aí mais centrais do estado, com volumes que podem passar dos 100 milímetros, né? Essa é a grande, é a parte ruim, principalmente dessa chuva, né? Ainda altos volumes de precipitação. E na sexta-feira, essa frente fria ela começa a se afastar, então o tempo começa a melhorar a partir das áreas de fronteira com o Uruguai, principalmente fronteira oeste e Campanha, mas a gente ainda deve ter chuva até forte em parte do norte, nordeste e essa parte mais do litoral norte do Rio Grande do Sul, né, com volumes aí em torno, podendo chegar aos 50 milímetros ainda na sexta. Então, tempo instável aí em boa parte do estado e durante boa parte da semana. E aí no sábado e no domingo a gente deve ter a volta do predomínio do tempo seco, né, na maior parte das regiões do estado. Na segunda-feira, dia 27, pode ter alguma chuva de novo, e aí depois do dia 28 até o dia 31, dia 1º, aliás, de junho, em princípio, a gente deve ter predomínio do tempo seco em todas as regiões do Rio Grande do Sul, né? Então, essa seria finalmente uma boa notícia, né? Com a chuva retornando ali entre os dias 2 e 4 de junho, mas já uma chuva mais fraca, né? Não nessas intensidades, esses acumulados tão altos, né? E questão de frio, assim, pelo que o modelo mostra, um frio um pouco mais intenso, principalmente agora nesse final de semana, né? Com mínimas aí entre 2, 3 graus na região da Campanha, né? Onde esse ar frio chega primeiro, depois ele se estabelece nas demais regiões. E aí na semana que vem, uma temperatura mais típicas aí de outono, né? Mínimas em torno de 9 a 12 graus, né? Um friozinho mais tranquilo. Jossana, junto com esse frio, nós teremos também geada? Sim, principalmente se a gente tiver predomínio, né? Para haver formação de geada tem que ter alguns ingredientes que a gente chama, que seria céu limpo, né? Baixas temperaturas, né? E aí ausência de ventos também, né? Então, se a gente tiver
Isso, né, essas outras variáveis também, junto com o ar frio chegando, né, provavelmente a gente tem a formação de geada em alguns pontos. Falando em ventos, nós estamos todos acompanhando atentamente o nível dos rios do Rio Grande do Sul, em especial a situação ali do Guaíba, né, em Porto Alegre e na região metropolitana. Então, qual é a previsão para os ventos para as próximas semanas, para os próximos dias, na verdade, e como isso afeta o nível dos rios do estado? Isso, ali na região metropolitana, na verdade, não são todos os rios, né, que os ventos afetam, é principalmente essa parte aí da região Lago Guaíba e Lagoa dos Patos, porque é uma região em que a gente tem não tem muito desnível, né, é praticamente cota zero, né, então para essa água escoar sozinha ela vai muito lentamente, porque é praticamente tudo muito plano. Então, os ventos auxiliariam nessa questão, né? Ventos de norte e nordeste auxiliam, porque eles empurram, né, as águas lá para sair em direção ao canal lá em Rio Grande, e ventos de sul e sudeste iriam represar esse escoamento, né? Então, essa é a grande questão dos ventos aí para a nossa Lagoa dos Patos, principalmente. Então, entre hoje e amanhã, como essa frente fria ela vai estar chegando no estado, geralmente, quando as frentes frias estão chegando, a gente tem vento, escoamento de norte, né? Então, vento norte, nordeste, noroeste, aqui sobre o Rio Grande do Sul, que auxiliaria nesse escoamento. Só que aí, com a passagem da frente fria, os ventos mudam e geralmente passam a soprar ventos do quadrante sul, né? Que daí não seriam tão interessantes. Então, entre quinta e sábado, ou até parte de domingo, a gente deve ter ventos predominantes de sul. Vento sul, né? Jossana, nas regiões que foram menos afetadas pelas enchentes e pelas chuvas fortes, os produtores eles estão se preparando para a safra de trigo agora no inverno. Então, o que a previsão do tempo indica para esses produtores nessas próximas semanas? Eles vão conseguir fazer os processos que precisam ser realizados nessas áreas, como a dessecação e outras atividades no campo? Seria interessante ver, ou pelo menos se essa chuva do dia 27, principalmente, se ela não ocorresse, né, a gente teria até aí mais dias, mais de uma semana com tempo seco, né, para dar tempo dessa chuva que vem agora escoar e o solo secar, né, para fazer esses preparos. Porque se chover no dia 27, né, em todas as regiões, como tem mostrado a previsão, a gente teria apenas 5 dias de tempo seco, né, então... E o tempo seco, assim, a gente vem observando que, como a gente comentou no início, a gente está tendo poucos dias de sol, né? Então, por mais que não chova, às vezes a gente tem tempo mais nublado, maior presença de nuvens, e isso também não auxilia tanto nessa secagem do solo, né? Mas a expectativa que eu noto e espero, assim, é que essas chuvas mais volumosas, elas vão ter a tendência, estão tendo a tendência de diminuir de frequência, né? As chuvas ainda ocorrem, mas em menor volume, né? Então, isso também vai nos dando um alento de que esses preparos de inverno aí para as culturas de inverno, elas comecem a melhorar, né? Essa perspectiva aí. Esperar que essas previsões estejam corretas. E falando também ao longo prazo, como é que está a situação de transição do El Niño para a Laninha? Como é que esses fenômenos, né, a gente já está em neutralidade? Em que momento nós estamos agora? Sim, como é que eu posso dizer, assim, tem duas coisas. Pela parte oficial da NOAA, a gente ainda estaria sob a atuação do El Niño, né? Segundo a última anomalia mensal, né, do mês de abril, né, que terminou, a gente ainda estava com anomalias de 0,8 graus Celsius positivo, ou seja, ainda seria numa temperatura característica de um El Niño fraco ainda, né? Até por isso que a gente vem observando aí a influência dele ainda, né? Mas nas últimas 2, 3 semanas, as anomalias nessa região específica do Oceano Pacífico que a gente monitora para saber se vai ter El Niño ou Laninha, nessas últimas 2, 3 semanas a gente observou já temperaturas dentro da normalidade, né? Então acredito que, não sei se ainda o mês de maio a gente já vai ter anomalias dentro da neutralidade
ou apenas em junho, né? Mas a gente está aí nessa, passando por essa transição agora durante o mês de maio, né? Pelos mapas diários da temperatura da superfície do mar, a gente já observa aquela região de águas mais frias do que o normal, né? Então, caracterizando o início desse desenvolvimento da laninha. Só que a própria NOAA, né, nas suas últimas atualizações, a gente vinha aí com o estabelecimento do El Niño sendo previsto para o trimestre junho, julho, agosto. Ele chegou a colocar, em alguns meses atrás, até 62% de probabilidade desse desenvolvimento nesse trimestre. Só que na última atualização agora do início de maio, esse percentual caiu para 49%. Né? Então, o que a gente interpreta disso? Que os modelos eles estão postergando o início dessa laninha. Né? Então, a gente ainda... o que a gente esperava, o que eu esperava nas previsões lá durante o mês de final de janeiro, fevereiro, que o El Niño ainda iria influenciar nas precipitações pelo mês de março, abril e meados de maio, mas a gente está vendo que vai influenciar aí praticamente todo o mês de maio, né? Então, acredito que a partir do mês de junho a gente comece a observar uma normalização, até nem diria, né? Nem existe mais essa palavra, uma normalização de chuvas, mas que elas comecem a reduzir, né? Como eu falei, reduzir essa frequência de precipitações e que elas não ocorram em volumes tão elevados como a gente observou agora entre abril e maio. E o Laninha, quando que ele deve iniciar e quais costumam ser os efeitos dele durante os meses de inverno aqui no sul do país? Eu acredito, né, a outra probabilidade seria de 69% para ele iniciar no trimestre julho, agosto e setembro. Eu acredito que esse El Niño vai iniciar ali pelo mês de julho, mês 7 do ano. Né? E aí os efeitos da laninha, né, seriam a diminuição das precipitações aqui no sul do Brasil, principalmente. Se ela já estivesse caracterizada, a gente teria uma maior tendência de ter um inverno mais frio, né, com frio um pouco mais rigoroso. Então, essa questão do frio nesse inverno, eu acredito que assim, a gente vai ter aquelas incursões de massas de ar frio, mas pelo menos no início, num primeiro momento, a gente não vai ter aquele frio tão duradouro, né? Pelo que a gente observa. E aí, a outra questão é que esse frio ele pode se prolongar um pouquinho mais lá para agosto, setembro, início de outubro, né? Dá uma espichada nesse frio. Tem a questão da geada tardia, né? Para a questão do trigo não é bom também. Mas, e em questão das chuvas, né? Se a gente tivesse já uma laninha bem caracterizada agora, provavelmente a gente ia observar os efeitos na redução da precipitação a partir da primavera, então mês de setembro em diante. Como essa laninha provavelmente vai começar mais tarde, então a gente pode ser que a gente não tenha um início de primavera tão seco, né, como nos anos anteriores, né, em que a gente tinha a laninha já bem estabelecida. Muito obrigada, Jossana, e também ao IRGA pela parceria de sempre no Boletim do Clima do Portal Destaque Rural. Certo, muito obrigada e até mais. Até mais. Muito obrigada a todos também que estiveram conosco neste Boletim do Clima. Acompanhe o Portal Destaque Rural nas redes sociais e também em destaquerural.com.br para mais atualizações sobre o clima e o agronegócio.